Quando discutimos a destruição hipotética de uma nação como o Irã, é crucial entender o que isso realmente significa. Não se trata de uma simples mudança de liderança ou de um realinhamento político. Estamos falando do desmantelamento completo da capacidade de um país de funcionar como um Estado moderno. Isso envolve a aniquilação sistemática de sua infraestrutura militar, incluindo seu exército, marinha, força aérea e suas controversas instalações nucleares. Também significa visar seus centros de comando e controle, que são os cérebros do governo e de suas forças armadas. O objetivo seria deixar o país tão fraturado e quebrado que não pudesse representar uma ameaça aos seus vizinhos ou aos interesses internacionais por décadas. Este é um conceito profundo e devastador que vai muito além de um conflito militar típico. Além disso, destruir um país abrange a obliteração de seus pilares econômicos essenciais. Isso incluiria suas refinarias de petróleo, que são a força vital da economia iraniana, bem como seus portos, que são essenciais para o comércio com o resto do mundo. Redes elétricas, redes de comunicação, grandes rodovias e pontes também seriam consideradas alvos estratégicos. O objetivo seria paralisar a capacidade da nação de se sustentar, de se reconstruir ou de organizar qualquer forma de resistência coerente. A intenção é criar um estado de paralisia, impossibilitando que o regime existente governe ou que qualquer sucessor imediato estabeleça controle. Esse nível de destruição visa redefinir o país para um estado pré-industrial em muitos aspectos. A dimensão política dessa destruição é igualmente significativa. Significaria o colapso completo da teocracia governante, a República Islâmica, que governa o Irã há mais de 4 décadas. Isso criaria um enorme vácuo de poder em um país de quase 90 milhões de pessoas. Sem um governo, sem forças de segurança e sem uma economia funcionando, o tecido social da nação se desintegraria. A própria ideia de um Estado iraniano estaria sob ameaça, potencialmente levando à sua fragmentação em territórios menores e concorrentes controlados por senhores da guerra, grupos étnicos ou organizações extremistas. A destruição, portanto, não é apenas física, mas também política e social, apagando as instituições que mantêm o país unido. Finalmente, é importante lembrar que o Irã não é apenas uma entidade política. É um berço de civilização com uma história rica e antiga. A destruição do país levaria, inevitavelmente, à perda de um patrimônio cultural insubstituível. Sítios antigos, museus e bibliotecas poderiam se tornar danos colaterais em uma campanha de bombardeio generalizada. Essa devastação cultural seria uma perda não apenas para o povo iraniano, mas para toda a humanidade. Portanto, quando contemplamos tal cenário, devemos olhar além dos cálculos estratégicos e reconhecer a imensa tragédia humana, histórica e cultural que se desenrolaria. A destruição do Irã seria um evento de proporções catastróficas, com consequências que ecoariam por gerações em todo o mundo. A principal motivação para um ataque potencial pelos Estados Unidos e Israel nasce de um medo profundo de um Irã com armas nucleares. Para Israel, a perspectiva de seu adversário mais determinado obter armas nucleares é vista como uma ameaça existencial. Líderes israelenses têm afirmado repetidamente que não permitirão que o Irã desenvolva uma bomba nuclear, temendo que ela possa ser usada para apagar seu país do mapa. Esse medo está enraizado na retórica hostil de alguns líderes iranianos e no apoio de longa data do regime a grupos anti-Israel como o Hezbollah e o Hamas. Da perspectiva de Israel, um ataque militar, por mais arriscado que seja, pode ser visto como um mal necessário para evitar um resultado muito pior no futuro, um ato final de autopreservação. Para os Estados Unidos, as preocupações são mais amplas, embora compartilhem a ansiedade de Israel sobre a proliferação nuclear. Um Irã nuclear alteraria fundamentalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio, uma região crítica para a segurança energética global.
poderia desencadear uma corrida armamentista nuclear, com países como a Arábia Saudita e Turquia se sentindo compelidos a desenvolver suas próprias capacidades nucleares para contrapor o Irã. Isso criaria uma situação incrivelmente volátil e perigosa. Além disso, os Estados Unidos se preocupam que um Irã com armas nucleares se sinta encorajado a agir de forma mais agressiva na região, usando seu escudo nuclear para expandir sua influência e apoiar forças proxy que desestabilizam governos aliados no Iraque, Líbano e Iêmen. Os Estados Unidos se veem como um garantidor da estabilidade regional e veriam isso como um desafio direto aos seus interesses. Além da questão nuclear, existem outros pontos significativos de atrito. Os Estados Unidos e o Irã estão em um estado de hostilidade mútua desde a Revolução Islâmica de 1979 e a subsequente crise dos reféns. Washington acusa Teherã de ser o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, citando seu apoio a vários grupos militantes em todo o Oriente Médio. Esses grupos frequentemente atacam forças e aliados dos Estados Unidos, criando tensão constante. O desenvolvimento do Irã de mísseis balísticos avançados, capazes de atingir alvos em toda a região e em partes da Europa, é outra grande fonte de preocupação. Essas armas convencionais, por si só, são vistas como uma ameaça significativa às bases militares dos Estados Unidos e à segurança de parceiros-chave como Israel e a Arábia Saudita. Em última análise, uma decisão de atacar provavelmente seria desencadeada por um evento específico, a gota d'água que convenceria os líderes em Washington e Jerusalém de que todas as outras opções falharam. Isso poderia ser inteligência sugerindo que o Irã está prestes a montar uma arma nuclear, um grande ataque terrorista atribuído ao Irã, ou uma escalada significativa nos ataques de proxies apoiados pelo Irã contra alvos dos Estados Unidos ou de Israel. Em um ambiente tão tenso, a diplomacia pode ser vista como esgotada e as sanções como ineficazes. A necessidade percebida de agir decisivamente para evitar que uma ameaça maior se materialize poderia sobrepujar os imensos riscos associados ao lançamento de uma campanha militar em grande escala destinada a desmantelar o Estado iraniano. Uma guerra hipotética para destruir o Irã não seria uma operação simples e de curto prazo. Seria um empreendimento massivo e complexo. A fase inicial quase certamente seria dominada por uma campanha aérea avassaladora. Os Estados Unidos e Israel empregariam suas aeronaves mais avançadas, incluindo bombardeiros furtivos e jatos de combate, para alcançar a superioridade aérea. Os primeiros alvos seriam os sistemas de defesa aérea do Irã, como suas instalações de radar e baterias de mísseis terra-ar. O objetivo é cegar o inimigo e tornar os céus seguros para as ondas subsequentes de ataques. Este seria um ataque tecnologicamente sofisticado, usando munições guiadas com precisão e guerra eletrônica para desabilitar a capacidade do Irã de revidar no ar. Uma vez neutralizadas as defesas aéreas, o foco dos ataques mudaria para os ativos estratégicos mais críticos do Irã. Isso inclui suas instalações nucleares, muitas das quais estão famosamente enterradas profundamente em bunkers fortificados, como as de Fordow e Natanz. Destruí-las exigiria bombas especializadas Bunker Buster. Simultaneamente, a campanha aérea teria como alvo os centros de comando e controle militar do Irã para interromper a comunicação e a liderança. Locais de lançamento de mísseis balísticos, bases da Guarda Revolucionária, portos navais e aeródromos seriam atingidos em uma série implacável de ataques projetados para desmantelar sistematicamente a capacidade do Irã de travar guerra. Esta fase seria sobre quebrar a espinha dorsal da máquina militar iraniana. O Irã, no entanto, não permaneceria passivo. Apesar de suas desvantagens tecnológicas, possui capacidades significativas de guerra assimétrica.
provavelmente responderia lançando seus próprios mísseis balísticos contra bases militares dos Estados Unidos na região e contra alvos em Israel. Uma resposta mais potente viria de suas forças proxy. O Hezbollah no Líbano poderia disparar milhares de foguetes contra o norte de Israel, enquanto milícias no Iraque e na Síria poderiam atacar tropas dos Estados Unidos estacionadas lá. O Irã também poderia usar suas forças navais e minas marítimas para tentar fechar o Estreito de Hormuz, uma via navegável estreita através da qual passa uma parcela significativa do fornecimento mundial de petróleo. Esta seria uma tentativa de infligir dor econômica à comunidade global e aumentar os custos da guerra para seus adversários. A guerra poderia facilmente escalar além de ataques aéreos e de mísseis. Se o objetivo é a destruição completa do regime, uma invasão terrestre pode se tornar necessária, um cenário com enormes riscos. O Irã é um país grande e populoso, com terreno difícil e montanhoso, tornando-o um desafio formidável para qualquer força invasora. O povo iraniano, mesmo aqueles que se opõem ao regime atual, podem se unir para lutar contra um invasor estrangeiro por um senso de orgulho nacional. Isso poderia levar a uma insurgência longa e sangrenta, semelhante ao que foi visto no Iraque e no Afeganistão, mas em uma escala muito maior. Uma guerra terrestre resultaria em baixas massivas em todos os lados e criaria uma crise humanitária de proporções épicas, transformando o país em um campo de batalha permanente. A consequência mais imediata e trágica de uma guerra assim seria o imenso sofrimento do povo iraniano. Uma campanha de bombardeio massiva, mesmo usando armas de precisão, inevitavelmente causaria dezenas de milhares, se não centenas de milhares, de vítimas civis. Bombas erram o alvo, a inteligência pode falhar, e instalações militares são frequentemente localizadas perto de áreas populosas. A destruição de infraestruturas essenciais como usinas de energia, estações de tratamento de água e hospitais levaria a uma onda secundária de mortes e doenças. Sem eletricidade, hospitais não funcionam. Sem água limpa, doenças como a cólera podem se espalhar rapidamente. O dia a dia dos cidadãos comuns seria mergulhado num pesadelo de sobrevivência. Além das baixas imediatas, a destruição da economia criaria uma catástrofe humanitária. Com instalações de petróleo destruídas e o comércio paralisado, o país não teria fonte de renda. Isso levaria ao desemprego em massa e à hiperinflação, tornando necessidades básicas como comida e remédios inacessíveis para a maioria das pessoas. Fome e desnutrição se tornariam generalizadas. A ordem social se desintegraria à medida que as pessoas se desesperassem. Provavelmente veríamos o surgimento de mercados paralelos e gangues criminosas controlando a distribuição de recursos escassos. O próprio tecido da sociedade, que proporciona uma sensação de segurança e previsibilidade, seria desfeito, deixando milhões em um estado de constante medo e incerteza. Esse caos generalizado desencadearia uma crise de refugiados de proporções históricas. Milhões de iranianos seriam forçados a fugir de suas casas para escapar da violência e da fome. Eles buscariam refúgio em países vizinhos como Turquia, Iraque, Paquistão e Afeganistão, muitos dos quais já lutam com sua própria instabilidade econômica e política. Esse influxo massivo de refugiados colocaria uma pressão insuportável sobre essas nações, potencialmente desestabilizando-as e criando novos conflitos regionais. A jornada para esses refugiados seria perigosa, e muitos provavelmente pereceriam ao tentar cruzar fronteiras ou mares. Nações europeias também enfrentariam uma nova onda de requerentes de asilo, sobrecarregando ainda mais os serviços sociais e alimentando tensões políticas. A longo prazo, o trauma psicológico infligido aos sobreviventes seria profundo e duradouro. Uma geração inteira cresceria cercada por violência, morte e destruição.
Isso pode levar a transtornos de estresse pós-traumático generalizados, depressão e outros problemas de saúde mental. A destruição de seu país e a perda de entes queridos também poderiam gerar raiva profunda e um desejo de vingança. Isso poderia criar um terreno fértil para o extremismo, garantindo que o ciclo de violência continue por décadas. Em vez de criar uma região mais pacífica e estável, a destruição do Irã poderia plantar as sementes para futuras gerações de conflito, alimentadas pelas amargas memórias de uma nação que foi estilhaçada. A destruição do Irã não seria um evento contido. Ela enviaria ondas de choque por todo o Oriente Médio, uma região já cheia de instabilidade. O efeito imediato seria a ativação da rede de forças proxy do Irã. O Hezbollah no Líbano, com seu gigantesco arsenal de foguetes, quase certamente desencadearia uma guerra em grande escala contra Israel, transformando cidades israelenses em alvos. Milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria lançariam ataques contra os milhares de soldados americanos lá estacionados, criando uma guerra em múltiplas frentes para as forças americanas. Os Houthis, no Iêmen, poderiam intensificar seus ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho e mirar na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O conflito transbordaria instantaneamente as fronteiras do Irã, engolindo a região em uma conflagração ainda maior. O colapso do Estado iraniano criaria um vácuo de poder massivo, que grupos extremistas correriam para preencher. Grupos como o ISIS e a Al-Qaeda, que foram enfraquecidos nos últimos anos, veriam isso como uma oportunidade de ouro para se reagrupar e se restabelecer. O caos e a falta de governança em um Irã pós-guerra lhes proporcionariam um refúgio perfeito para recrutar combatentes, planejar ataques e espalhar sua ideologia. A guerra para destruir uma ameaça percebida poderia, sem querer, levar à ressurreição de outra, possivelmente mais caótica e imprevisível. A luta contra o terrorismo, que definiu grande parte do século XXI, regrediria décadas, com um novo e maior espaço sem governo para os extremistas prosperarem. As rivalidades tradicionais na região, particularmente entre muçulmanos sunitas e xiitas, seriam perigosamente inflamadas. O Irã há muito se posiciona como o líder do mundo xiita. Sua destruição seria vista por muitos xiitas em toda a região, do Líbano ao Iraque e ao Bahrein, como um ataque direto à sua comunidade. Isso poderia, honestamente, levar a um aumento da violência sectária e conflitos civis dentro desses países. Por outro lado, potências sunitas como a Arábia Saudita poderiam inicialmente saudar a queda de seu principal rival, mas logo enfrentariam as consequências do caos resultante em suas próprias fronteiras. Um Irã fragmentado e instável é uma ameaça para todos, pois seus problemas inevitavelmente transbordariam na forma de refugiados, proliferação de armas e extremismo. Além disso, o equilíbrio de poder regional seria completamente alterado. Países como a Turquia e a Arábia Saudita provavelmente competiriam para preencher o vazio deixado pelo Irã, potencialmente levando a novas rivalidades e conflitos por procuração. As alianças mudariam de maneiras imprevisíveis. A esperança de qualquer resolução para conflitos de longa data, como a questão israelense-palestina ou a guerra civil na Síria, evaporaria em meio à turbulência regional. Em vez de pavimentar o caminho para um novo Oriente Médio mais estável, a destruição do Irã provavelmente criaria uma região mais fragmentada, violenta e imprevisível, onde uma infinidade de conflitos menores substituiria uma grande rivalidade geopolítica, tornando a paz duradoura um sonho mais distante do que nunca. A reação de outras grandes potências mundiais, especialmente a Rússia e a China, seria rápida, negativa e profundamente impactante. A Rússia, que cultivou uma parceria estratégica com o Irã, veria o ataque como uma violação flagrante do direito internacional e um ataque direto aos seus interesses.
Moscou vê o Irã como um ator-chave em seus esforços para contrariar a influência americana no Oriente Médio. Um ataque ao Irã seria interpretado como mais uma instância de unilateralismo dos Estados Unidos, semelhante às intervenções no Iraque e na Líbia, às quais a Rússia se opôs veementemente. Moscou provavelmente condenaria a ação nos termos mais fortes possíveis no Conselho de Segurança das Nações Unidas e poderia aumentar seu apoio militar ao que restasse do Estado iraniano ou seus aliados. A China, que tem interesses econômicos significativos no Irã, também se oporia veementemente. O Irã é um importante fornecedor de petróleo para a China e um ponto-chave em sua iniciativa do Cinturão e Rota, um enorme projeto global de infraestrutura. A destruição do Irã interromperia esses laços econômicos e ameaçaria a segurança energética da China. Pequim defende uma ordem mundial baseada no princípio da soberania nacional e da não interferência. Um ataque liderado pelos Estados Unidos seria visto como um desafio direto a essa visão. A China provavelmente se juntaria à Rússia em suas condenações diplomáticas e poderia usar sua alavancagem econômica para impor custos aos Estados Unidos. O conflito solidificaria a percepção, tanto em Moscou quanto em Pequim, de que os Estados Unidos são uma potência agressiva e imprevisível, aproximando-os em um bloco unificado anti-Estados Unidos. As ações da Rússia e da China não se limitariam à diplomacia. Eles poderiam se envolver em uma variedade de ações para contrariar os Estados Unidos e Israel. Isso poderia incluir o fornecimento de armamentos avançados, inteligência e apoio financeiro a remanescentes iranianos ou seus aliados para prolongar o conflito e esgotar os recursos americanos e israelenses. Eles também poderiam se envolver em ataques cibernéticos contra alvos ocidentais ou usar sua influência para criar crises diplomáticas para os Estados Unidos em outras partes do mundo. O objetivo seria tornar a intervenção o mais cara e dolorosa possível, desencorajando ações semelhantes no futuro. A guerra no Oriente Médio poderia, assim, desencadear uma confrontação global mais ampla, uma nova Guerra Fria travada em vários continentes. Esse cenário destruiria qualquer semelhança de cooperação entre as grandes potências em outras questões globais críticas. Esforços para combater as mudanças climáticas, prevenir pandemias ou gerenciar a economia global seriam paralisados pelas profundas divisões criadas pela guerra. As Nações Unidas seriam completamente ineficazes, pois o Conselho de Segurança seria paralisado por vetos da Rússia e da China. O sistema internacional, que depende de um certo grau de cooperação entre as principais nações, entraria em colapso. O mundo se tornaria um lugar muito mais perigoso, dividido em campos hostis com pouca confiança ou comunicação, aumentando o risco de erros de cálculo e mais conflitos. As consequências econômicas de uma guerra que destruísse o Irã seriam imediatas e devastadoras para o mundo todo. O impacto mais direto seria no mercado global de petróleo. Mesmo um fechamento temporário do Estreito de Hormuz, o gargalo por onde passa cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo, faria os preços do petróleo dispararem. Os preços poderiam facilmente dobrar ou triplicar da noite para o dia, atingindo níveis inéditos. Esse choque repentino de preços agiria como um imposto gigantesco sobre a economia global, atingindo todos os países, empresas e consumidores. O custo do transporte aumentaria, elevando os preços de alimentos, bens e serviços, e provavelmente desencadeando uma grave recessão global. Essa crise econômica não se limitaria ao petróleo. As cadeias de suprimentos globais, já frágeis, seriam severamente interrompidas. O Oriente Médio é um centro crucial para o transporte marítimo e aéreo internacional. Uma guerra regional generalizada tornaria essas rotas inseguras, forçando navios e aviões a fazer desvios mais longos e caros. Os custos de seguro para o transporte disparariam, adicionando outra camada de despesa ao comércio global. Empresas que dependem da fabricação just-in-time
veriam suas linhas de produção paralisadas devido a atrasos no recebimento de peças. Essa interrupção levaria à escassez de vários bens, alimentando ainda mais a inflação e causando perdas financeiras significativas para empresas em todo o mundo. Os mercados financeiros reagiriam com pânico. As bolsas de valores em todo o mundo provavelmente despencariam, à medida que os investidores fugiriam do risco e da incerteza. O valor das moedas flutuaria descontroladamente, e os investidores correriam para ativos de refúgio, como o ouro ou o dólar americano, criando ainda mais instabilidade. O custo imenso da guerra para os Estados Unidos levaria a um aumento massivo de sua dívida nacional, potencialmente enfraquecendo a estabilidade de longo prazo da economia dos Estados Unidos e de sua moeda. O sistema financeiro global, que é profundamente interconectado, enfrentaria um severo teste de estresse, e o risco de uma crise sistêmica semelhante ou pior do que o colapso financeiro de 2008 seria muito real. O dano econômico de longo prazo seria ainda mais profundo. A destruição da capacidade produtiva do Irã e a instabilidade contínua no Oriente Médio criariam uma nuvem permanente de incerteza sobre a economia global. O investimento secaria na região e em muitos outros mercados emergentes percebidos como arriscados. As vastas somas de dinheiro gastas na guerra e no enfrentamento de suas consequências, como ajuda humanitária e segurança regional, seriam desviadas de investimentos produtivos em infraestrutura, educação e tecnologia. O mundo se tornaria mais pobre, menos estável e menos equipado para lidar com outros desafios urgentes, tudo como resultado das consequências econômicas desse único e catastrófico conflito. As consequências políticas e sociais da destruição do Irã remodelariam o mundo de formas profundamente negativas. A confiança nos Estados Unidos como líder global seria estraçalhada, talvez irremediavelmente. Muitas nações, mesmo aliados tradicionais na Europa, provavelmente veriam a ação como um ato imprudente e ilegal de agressão. Isso isolaria os Estados Unidos no cenário mundial, enfraquecendo suas alianças e diminuindo seu soft power, sua capacidade de influenciar outros através da atração e persuasão, em vez da força. Instituições internacionais como as Nações Unidas seriam vistas como impotentes, e a própria ideia de uma ordem internacional baseada em regras e leis seria severamente minada. O mundo entraria em uma era onde a força faz o direito, onde nações poderosas se sentiriam livres para agir sem considerar o consenso internacional. Essa erosão das normas internacionais teria um perigoso efeito dominó. Outros países com queixas regionais ou ambições territoriais poderiam ver a ação dos Estados Unidos como um precedente. Se os Estados Unidos podem decidir unilateralmente destruir outro país, o que impediria outras potências de fazer o mesmo com seus vizinhos? Isso poderia encorajar países a resolver disputas por meio da força militar, em vez da diplomacia, levando a um aumento de conflitos em todo o mundo. Os princípios de soberania nacional e integridade territorial, que têm sido a base do sistema internacional desde a Segunda Guerra Mundial, seriam perigosamente enfraquecidos, tornando o mundo um lugar muito mais anárquico e violento para todos. Dentro das sociedades ocidentais, a guerra seria incrivelmente divisiva. Protestos anti-guerra em larga escala provavelmente irromperiam em cidades nos Estados Unidos e na Europa, criando profundas fissuras sociais e políticas. O conflito dominaria o discurso político, polarizando populações e dificultando que os governos abordassem outras questões domésticas urgentes. Haveria também um risco significativo de ataques terroristas retaliatórios em solo ocidental, realizados por simpatizantes do Irã ou por grupos extremistas buscando explorar o caos. Isso levaria ao aumento das medidas de segurança, maior vigilância dos cidadãos e um potencial aumento da islamofobia, tensionando ainda mais a coesão social dentro dessas sociedades multiculturais. Globalmente,
A guerra alimentaria a narrativa de um choque de civilizações entre o Ocidente e o mundo islâmico. A destruição de uma grande nação islâmica pelos Estados Unidos e Israel seria usada por extremistas como poderosa propaganda para recrutar seguidores e justificar a violência. Aprofundaria sentimentos de ressentimento e alienação entre muitos muçulmanos em todo o mundo, que poderiam ver o conflito como mais um capítulo de uma longa história de intervenção e dominação ocidental em suas terras. Isso tornaria muito mais difícil construir pontes de entendimento e cooperação entre diferentes culturas e religiões. E, em vez disso, semearia as sementes de suspeita mútua e hostilidade para as próximas gerações. No rescaldo de um conflito tão devastador, o mundo seria forçado a encarar uma dura realidade. A destruição do Irã não traria maior segurança internacional, mas sim um mundo mais perigoso e imprevisível. O objetivo principal, impedir um Irã com armas nucleares, poderia ser tecnicamente alcançado no curto prazo, mas a um custo astronômico. O próprio ato de uma guerra preventiva nessa escala normalizaria a agressão militar como ferramenta de não proliferação, criando um precedente terrível. Outras nações buscando tecnologia nuclear, como a Coreia do Norte, provavelmente concluiriam que a única garantia verdadeira de sua sobrevivência é, de fato, construir e testar uma arma nuclear o mais rápido possível, acreditando que possuir uma é o único impedimento contra um ataque semelhante. O cenário de segurança no Oriente Médio seria estilhaçado. Em vez de um grande adversário estatal, os Estados Unidos e Israel enfrentariam uma infinidade de ameaças emergindo dos escombros do Irã. Eles seriam confrontados com uma insurgência prolongada e sangrenta dentro do Irã, ataques constantes de uma rede de forças proxy vingativas e mais radicalizadas, e o ressurgimento de grupos terroristas poderosos como o ISIS, operando a partir de um novo refúgio sem lei. A região ficaria presa em um estado de conflito perpétuo, exigindo uma presença militar massiva e permanente dos Estados Unidos apenas para conter o caos. Este seria um pesadelo de segurança, muito mais complexo e difícil de gerenciar do que o desafio anterior imposto por um único Estado iraniano. Além disso, a própria definição de segurança mudaria. O conflito demonstraria que a superioridade militar convencional não garante segurança. O mundo se tornaria um campo de batalha para a guerra assimétrica, onde atores não estatais, ciberataques e disrupção econômica se tornariam as armas principais. Essa nova era de conflito seria mais difícil de dissuadir e defender. A corrida armamentista global aceleraria, não apenas em armas nucleares, mas também em drones, capacidades cibernéticas e outras tecnologias militares avançadas. Os recursos gastos neste ciclo interminável de conflito e defesa seriam um desvio trágico do enfrentamento das reais ameaças à segurança humana no século XXI, como as mudanças climáticas, pandemias e pobreza. Em última análise, este cenário hipotético serve como um lembrete contundente das limitações da força militar e da profunda importância da diplomacia. Embora a ameaça representada por um regime hostil, com ambições nucleares, seja real e séria, o caminho da guerra total leva a uma cura que é muito pior que a doença. Ele liberta um caos que não pode ser controlado, cria sofrimento em uma escala inimaginável e planta as sementes para conflitos ainda maiores no futuro. O único caminho verdadeiro para a segurança duradoura reside em uma diplomacia paciente, persistente e criativa, na construção de canais de comunicação mesmo com adversários, e no reconhecimento de que nosso mundo interconectado significa que a destruição de uma nação, em última análise, diminui a segurança de todos. O diálogo não é um sinal de fraqueza, é o único caminho sensato a seguir.